Bom dia! Que o Senhor possa estar abençoando o nosso dia hoje, mais uma vez, véspera de feriado, né? Estamos aí animados, não é mesmo? Hoje, dia 3 de junho, vem falando: Deus enxerga o seu potencial, imite-o. Em 2 Timóteo 1,6 vem falando: por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impôs minhas mãos sobre você. Muitas vezes a gente tem várias habilidades, vários dons que o Senhor nos deu. Só que o inimigo, ele faz com que a gente acredite nas acusações sugeridas pela nossa mente. Deus, ele tem grandes coisas em nossas vidas. Só que essas inverdades, ela limita a nossa vida em pelo menos 3 aspectos: na identidade, quem você é, no seu chamado, que é o que você faz, e no seu destino, que é para onde você vai. Só que temos que aprender que, em vez de acusar ou reforçar a nossa limitação, a gente deve enfatizar o que temos de melhor. Em Pedro, o apóstolo volúvel, ele viveu instabilidade e o chamou de pedra. O Senhor, ele chamou Pedro de pedra. Medroso de Gideão, feriu-se como um homem valente. E esse entendimento, ele nos ajuda a enxergar o nosso potencial, que ele poderia ser usado para a expansão do reino do Senhor. As palavras de Paulo a Timóteo na passagem de hoje tornaram-se marcantes, na caminhada cristã, de modo que a gente vai passar a buscar o Espírito Santo e permitir que ele nos trate e flua através de nós. Foi assim que vai surgir uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem. E Jesus, ele compreendeu de maneira que Pedro, ele não enxergava. Ele não sabia o que era depositado nele. E assim, Jesus, ele faz isso conosco. Que o Senhor, ele te mostre quem realmente você é nele. Nós temos nossas limitações, nós temos nossos defeitos, mas temos muito mais qualidades que podemos usar para o reino do Senhor. Porque nós somos únicos, o Senhor nos fez assim e Ele sabe da nossa capacidade. E quando a gente abre o nosso coração para aquilo que Deus nos deu com tanto carinho, que são os nossos dons, que são os nossos potenciais, assim como Jesus Cristo viu o potencial no Pedro, que às vezes era tão teimoso e tinha vários defeitos, assim o Senhor vê potencial em nós. E quando a gente dá esse voto de confiança para nós mesmos e deixa o Espírito Santo nos convencer disso, a gente descobre nossos talentos, os nossos dons e passa a cultivá-lo fielmente. Crie e creia no potencial que o Senhor colocou em você. Não dê ouvidos aos enganos do diabo. Ele vai tentar falar muito mal de você, para você mesma. Vai falar que você não tem potencial, vai falar que você já pecou demais, vai falar que você não é ninguém para fazer a obra dele. Tem muita gente que tem o dom da palavra, sim. Só que essa pessoa deixa o inimigo colocar na mente dela que ela não é digna disso. Que ela não é digna de estar aqui falando de Jesus, que ela não é digna de dar um conselho. O inimigo, ele vai fazer de tudo para você não usar os dons que o Senhor te deu. Ele vai colocar 1000 empecilhos, ele vai colocar traumas, ele vai colocar timidez, ele vai colocar acusações para você não fazer aquilo que Deus colocou em você, para você fazer o seu dom e atingir o propósito que Deus deu para você. Então esteja atenta ao propósito e aos dons que Deus deu para você. Às vezes você até usa, mas você não usa para o bem. Você não usa para o que Deus fez para você fazer. Eu mesma conheço muitas pessoas que eu sei
que ela tem o dom da palavra. Ela é boa para falar, ela tem uma dicção muito boa, ela é inteligente, ela sabe articular as palavras certas, sabe falar certo, só que ela não usa isso para Deus. Ela usa para acusar as pessoas, ela usa para fazer fofoca, ela usa para falar mal, né? Ela usa para o mal. Ela usa o dom que Deus deu para ela para o mal. E você? O que você está fazendo com os dons que Deus deu para você? As duas coisas estão erradas. Quando você usa para o mal ou quando você não os usa para nada. Quando você não está usando para o bem. Tente enxergar qual é o dom que Deus deu para você. E você, se você perseverar e estar atento ao que Deus te deu e usar com sabedoria, e for diligente, você vai ouvir as palavras de Mateus 5:21. Muito bem, servo meu fiel. Entra na alegria do Senhor. Por acaso haveria maior recompensa que essa? E se no dia do teu julgamento, seja o final dos dias, ou seja, no final da tua vida, o Senhor perguntar para você o que você fez com os dons que eu dei para você? O que você fez com o que eu mandei você fazer? Você atingiu o propósito que eu mandei você para a terra? Ou você ficou dando desculpas? Então, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua família, está abrindo os teus olhos para fazer aquilo que o Senhor te fez para ser. Bom dia.